para o nosso dia encéfalo, tá? Lembrando, gente, fiquem despreocupados, é para vocês conhecerem as estruturas, tá? E vamos lá. Bom, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje mais uma aula de neuroanatomia e neurofisiologia. Hoje quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Tá? E nós vamos seguir... Vou montar aqui para a cantoria. E nós vamos seguir trabalhando o cérebro e o córtex cerebral. Professor, ficou mudo? Ficou mudo para mais alguém ou só para mim? É, que tinha travado aqui. A hora que eu ameacei compartilhar, ele falou, vamos parar a gravação para você compartilhar. Aí eu falei, não! O não saiu aí não, né? Em pensamento. Tá, então só confirmem para mim aí se vocês estão enxergando o slide, por gentileza, tá? E vamos lá. Bom, gente, lembrando que nós ainda estamos trabalhando a parte... estamos trabalhando o cérebro, tá? Só que agora nós passamos da parte do telencéfalo, né? Que fica mais concentrado ali na parte branca, né? Da massa encefálica, tá? E nós estamos migrando para a parte cinza. Lembrando que a parte branca tem esse nome por conta da sua coloração, e isso é devido, né, à concentração de mielina. Mielina que reveste o axônio dos neurônios para garantir a concentração do impulso elétrico e as mensagens seguirem na velocidade que o nosso organismo precisa, tá? Então, agora estamos saindo dessa parte branca e migrando para a parte cinza, onde acontecem os processos, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre o diencéfalo, né? Que é a região ali localizada no sistema nervoso central, que fica entre o mesencéfalo, né? Que é uma parte posterior, que a gente não vai chegar a olhar o mesencéfalo, né? Mas ali fica próximo das meninges, que são Qual é o slide, professor? Ai, desculpa, até porque a Isa está aqui, tá? Eu estou no slide 26. Desculpa, gente, tá? Slide 26, Isa, se você estiver entre nós, tá? E o registro para gravação também, caso você não esteja. Slide 26, começando o diencéfalo, tá? Então, o diencéfalo é aquela parte cinza. Eu até vou voltar, só para vocês retomarem essa imagem. Eu estou voltando para o slide 4, tá bom? Onde nós temos ali claramente a descrição da parte branca, né? Da massa branca, que como eu já descrevi, tem essa coloração devido à concentração de mielina. E nós vamos falar dessa partezinha cinza, né? O mesencéfalo fica um pouquinho mais para cima, né? Ali perto das meninges, tá? Vamos falar do diencéfalo, que é essa partezinha cinza, tá bom? Tudo que é cinza nessa fotinho? Não. Não, só... É porque aqui, ó, o que está, por exemplo, no corpo branco dentro, nós já falamos. Tá. Não, na verdade, vamos falar disso aqui também. Não vamos falar desses núcleos aqui, ó. Ok. Tá? Esse aqui nós vamos falar sim, que é do diencéfalo, tá? Legal. Acho que eu até vou fazer uma correção, que eu acho que eu falei uma bobagem para vocês, gente, me perdoem. Diencéfalo é isso aqui, tá? Isso aqui da parte cinza nós vamos falar também, mas isso é o córtex. Perdão. Tá? Nós vamos falar primeiro do diencéfalo, depois a gente fala do córtex. Então, deixa eu fazer uma correção. Essa partezinha aqui, ó, cinza, é córtex cerebral. Nós vamos falar dele também. O que a gente vai falar hoje é o diencéfalo, que é isso aqui, ó. Essa parte do meio. Tá? Ok. Aqui é córtex. Vamos falar também. Aqui onde tem essas partezinhas cinzas, gente, né? Entendam que é a parte onde há conexões, onde há processos, tá? A parte branca é onde há conexões, tá? Lembrem-se que na parte branca tem essa coloração da mielina, então aqui ficam a boa parte dos axônios dos neurônios, né?
E aqui é onde é a parte de comunicação, de conexão, interligação entre os neurônios, tá? Na parte cinza, onde acontecem os processos, aqui do córtex e aqui do diencéfalo. Ok? Correção feita, me perdoem pela confusão. Ainda bem que eu voltei Tranquilo. nesse slide 4. Ainda bem. Vamos voltar lá para o slide 26. 6. 26. 26, tá. Bom, então, o diencéfalo fica na região do sistema nervoso central, entre o mesencéfalo e o telencéfalo, né? As partes que compõem o diencéfalo: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, tá? Lembrando que, né, já veja como já vamos falar de algumas coisas de processos que acontecem, tá? E a parede posterior, né, é formada pelo epitálamo e as laterais pelos tálamos e a parte pelo hipotálamo, tá? Essa informação a gente vê com mais clareza aqui no slide 27, tá? Então aqui nós temos uma vista medial, ou seja, é como se tivesse cortado ao meio, tá? E aqui nós vemos o tálamo, tá aqui o hipotálamo, ele falou a parte posterior pelo epitálamo, que está aqui, na parte posterior. Peraí. Ó, Tô slide tentando ver, 27. Pro. Tá, não, é que é Bem no difícil. meio, ó, isso aqui é o diencéfalo, tá? Aí é formado pelo tálamo, tá aqui no meio. Aqui tá o Achei. hipotálamo, isso, tá o hipotálamo um pouquinho mais abaixo, tá? Uhum. Aí aqui um pouquinho atrás está o subtálamo, e mais atrás ainda está o epitálamo. Professor, Tá? Aqui pertinho, ó. Oi, A glândula pineal ali. Isso, a gente fala da pineal. Diga, Antônio. tinha caído aqui a minha conexão, eu entrei de novo. Eu não peguei essa parte. Qual que é a parte no cérebro onde fica o diencéfalo? Eu vou voltar lá no slide 4, Antônio. Tem um joelho do corpo calo. Ah, meu Deus. Porque o corpo caloso, Ele tem lembra até que a gente joelho, falou na semana gente. Eu passada? lembro dele, É por causa do formatinho dele. Não apareceu É. o joelhinho aqui? O diencéfalo é isso aqui, Bonitinho. Antônio, ó. Ah, Voltando no legal. slide 4, Isa. Isso aqui a gente vai falar. Vamos começar a falar do córtex, que é essa parte cinza aqui, ó. Tá. Mas eu acho que a gente não chega nela hoje por causa do horário, tá? Mas o diencéfalo a gente começa hoje, tá aqui. Na verdade já começou, Legal. tá bom? Vou voltar lá pro 27, tá? Melhor, voltando no 26, então aqui está a descrição da localização dele, né? Então, no primeiro ponto do slide 26, fala onde ele se localiza. No ponto 2, fala as partes que compõem, tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. E a localização especificamente dele, né? Melhor dizendo, a sua formação, né? A sua parede posterior é a formação do epitálamo, nas laterais tem os tálamos e também tem parte do hipotálamo. E aí no 27 nós vemos aqui a estrutura dele, né? Isso aqui, o diencéfalo, né? Aí tá aqui o mesencéfalo, né? Então aqui tá o telencéfalo, mesencéfalo e aqui chegamos o diencéfalo, né? Parte posterior epitálamo, tá o subtálamo um pouquinho mais abaixo, o tálamo aqui e o hipotálamo um pouquinho mais para baixo. Tá? Aqui só para vocês terem uma ideia de onde que nós estamos falando, tá? Quando fala vista medial, imagina como se tivesse cerrado ao meio, então, e aí nós estamos vendo ele de ladinho, cerradinho ao meio, tá bom? Uhum. Então vamos lá, slide 28. O tálamo, né? São duas grandes massas ovais, formado principalmente de massa cinzenta, né? Ou seja, ali tem processos envolvidos, né? Essa extremidade posterior afunilada, chamada pulvinar do tálamo, né? Deixa eu ver se ele aparece aqui, nessa fotinha. Pulvinar do tálamo, gente. Atenção, hein? Eu acho que Cadê? aqui ela não vai aparecer nessa Eu tô com a lupa fotinha. aqui e não estou vendo essa pulvinar. Essa aqui, ela não vai... É que tem algumas fotos nesse... Eu vi até um aqueduto. Não. Nessa foto aqui, ele não vai acabar aparecendo, não. Tá? Mas é só mesmo de localização, né? Fica ali próximo ali do terceiro ventrículo, né?
Sua consistência é de substância cinzenta, né? Aqui eu estou trazendo mais informações mesmo. Bom, né? Slide 33, professor. Slide 33 mostra. Ah, legal, tá? Aqui o pulvinar, que fica atrás. Aparece o pulvinar. Obrigado, viu, Max, Max? Obrigado linda. mesmo. Maravilhosa. Obrigado mesmo. Tá? Vou Ah, voltar lá, o aqui pulvinar tá lá mesmo. voltar aqui 28, né? É a extremidade posterior, ou seja, fica um pouquinho mais atrás, né? Ele é projetado sobre dois corpos, né? Que tem esses nomezinhos bonitos, né? Geniculados medial e lateral, né? Meu Deus. Alguns especialistas da área dizem que esses dois corpos, né, são chamados de metatálamo, mas não tem muita referência assim, que descreve isso, mas, enfim, né? E esse geniculado medial faz parte da via auditiva. Então, vejam que aqui nós já temos um destaque de um processo realizado. Tá bom? Aqui no 29, nós temos mais um pouco do desenho do tálamo, né? Então, veja aqui como tem o corpo geniculado lateral, o corpo geniculado medial, o pulvinar, aquele ponto que a Max viu, tá para cá, ó. A lâmina medular interna, externa, enfim. Tem bastante coisinha aí, tá, gente? Mas isso aqui é só para vocês conhecerem, a gente não vai entrar no mérito de cada uma, não, tá? Dentro do quadrado tá escrito o quê, professor? Núcleo? Não consigo ler. É subtalâmico. Ah, tá. Tá? É como se fosse uma vistinha dele melhorzinha, tá? Porque, por exemplo, esse NDM, núcleo dorso medial, tá aqui, ó. Tá? Então aqui, ops, perdão. Ô, Aqui é Pro, você uma, não consegue dar um zoom, Passil? consigo. Eu tô no Ai, slide 29, tá? obrigado. Obrigado, Pro. Obrigada. Quem me acudiu aí? Acho que foi a Elisete, Obrigada, Eli. imagina, tá? Professor, esses slides não estão no portal? Então, o slide eu ainda não coloquei. Eu coloquei no grupo. Por quê? Porque o slide ele não está completo ainda. O texto não acabou. Só por isso. E aí Tá eu bom. sempre que eu vou É que eu estava acrescentando coisa. procurando para acompanhar e não achei. Não, Desculpa. eu mandei, imagine, eu mandei no Tá no grupo grupo. da sala, Mari, também. Valeu, Isso. gente. Eu Obrigada. coloquei hoje a versão mais atualizada. Por quê, gente? Porque do texto a gente ainda não acabou. Então, se eu ficar subindo para o portal, vão subir vários arquivos, tá? Então, eu prefiro só falar, gente, esse é o de hoje. Tá? Melhor. Tá? E aí, quando a gente tiver com todo o aspecto do texto visto e trabalhado, aí eu jogo lá no portal. Tá bom? E aí, deixando aqui para gravação, não foi postado nenhum texto nas semanas anteriores, porque nós ainda estamos trabalhando cérebro e córtex. Então, é o mesmo texto onde nós vimos o telencéfalo. Agora estamos no dia encéfalo. Tá? Vamos lá para o 30 agora, tá, Isa? O hipotálamo, né? Ele é limitado pelos chamados sulcos hipotalâmicos, tá? São os sulcozinhos, deixa eu ver se aqui aparece. Não, aquele aqui é do tálamo. Vamos ver se aqui no 27 aparece. Uns sucos que ficam bem aqui, ó. Que ficam bem Tem sim, Pro. divididinhos. À esquerda. Embaixo do joelho. Obrigado. Aqui, ó. Fica bem divididinho mesmo. Tá? Vamos lá pro 30 de novo, né? Ele é formado pelos corpos mamilares, né? Que são dois corpinhos arredondados, localizados na base. Tem outros componentes, como o tubo cinério, o quiasma óptico, né? O que foi? Esses nomes, Pro. Não, e o quiasma é porque o formatinho dele parece aquela letra grega, o ki, parece um xizinho, né? E o quiasma óptico, ele tem fibras ópticas, né, que saem da retina e acabam terminando nos geniculares laterais, geniculados laterais, né? Então veja que aí já tem mais um aspecto também de processo que é realizado, né? Já falamos da audição, agora da visão, ó. Isso.
E tanto que esse aspecto, né, do quiasma, ele justamente faz uma fibra, né, uma fibra óptica, que ela vem da retina e vai chegar até o geniculado lateral, que está associado à audição. Interessante, né? Muito. Que mais aqui? Professor, Sim. a Fátima, o tálamo, o hipotálamo, o do hipotálamo, ele é responsável por mais funções do que o tálamo, é isso? Que tá hipo, né? É que na verdade o hipo é que ele está abaixo, né? Entendi. Ah, tá, entendi. E não que ele tenha necessariamente mais funções, mas eles vão sendo associados, né, a algumas funções, né? Então, por exemplo, já vimos uma conexão entre o tálamo e o hipotálamo, né? Lembrando que o hipotálamo, né, ele acaba, como está colocado aqui embaixo, ele está associado à homeostasia. Já ouviram falar nesse termo? Já. A homeostasia é o processo em que o corpo tem de se manter em equilíbrio, tá? É chamado homeostase, ou homeostasia, né? E eu, às vezes, peço para quando eu explico isso, eu falo para as pessoas, olha, se vocês quiserem fazer um teste de como o seu corpo se mantém em equilíbrio, né? O dia que vocês tiverem dor de cabeça, por exemplo, né? Dor de cabeça é um sinal de que alguma coisa não está legal, né? O dia, é claro, que não estiver trabalhando, não tiver nenhuma obrigação, não tiver nenhum compromisso, estiver em casa e sentiu dor de cabeça, senta e espera. Não toma nada, porque o nosso impulso é ir lá e tomar um remedinho, enfim. Senta e espera. E aí que com o passar do tempo, a dor de cabeça vai embora. O seu corpo vai começar a trabalhar para te equilibrar e aquilo que é um sinal que está oscilando vai voltar ao equilíbrio. Vou testar. Eu nunca fiz isso. Vocês Vou também testar, viu? Todos Façam testem. Testem. não sabia disso. Mas assim, gente, no meio do trabalho eu vou lá e não vou tomar nada. Enfim, eu preciso produzir. Nem sempre dá para fazer isso. Tá? Respiração ajuda. Professor, ajuda bastante. Sim. Você pode repetir, por favor? Eu não entendi. Essa parte do remédio. Ah, tá. Na verdade, é só um teste para ver como funciona a homeostasia. Homeostasia é a capacidade que o nosso corpo tem de se manter em equilíbrio, né? Vai vir, por exemplo, uma dor de cabeça, é um sinal de que algo não está bem, né? E esse sinal vai fazer com o hipotálamo, né, que está associado a isso, vai fazer com que o seu corpo aí identifique e trabalhe de alguma forma, com alguma reposição, para que ele volte ao seu estado de equilíbrio. Ah, tá. Então, é isso que eu falei, Professor. pessoal. Senti uma dor de cabeça e tem tempo, não tá fora, tá em casa, tá tranquilo. Faça um teste de não tomar nada. Eu vejo que vai começar a passar o tempo e a dor de cabeça vai começar a ir embora. Ela vai sumir. Por quê? Porque o seu corpo vai trabalhar, vai se organizar para se estabilizar e tudo seguir em equilíbrio. É isso que é o processo de homeostasia. Quem me chamou? Professor, e como que eu faço para adquirir essa homeostasia? Porque eu não tenho isso. Às vezes, quando Onde vende? eu tenho dor de cabeça, Quero ter isso. porque às vezes eu tenho dor de cabeça, eu falo, não vou tomar, eu já tomei muito remédio, eu não vou tomar. E aí eu vou deixando, e vai piorando, até eu ter que tomar um remédio muito forte, porque eu não tomei no início, quando foi mais fraca. Exato. Tem como adquirir? Acontece comigo Não, também. adquirir, gente, isso adquire. Claro que assim, né, não estou falando que qualquer tipo de dor de cabeça. Pode ser que essa dor de cabeça seja, por exemplo, de um processo de enxaqueca. Ah, sim, Aí, é enxaqueca. Então, aí não. Estamos falando de condições de equilíbrio. Aí enxaqueca é uma outra coisa. Aí não dá. Ah, tá. Entendi. Estou falando, por Obrigada. exemplo, sabe aquela dorzinha de cabeça que às vezes, não quem tem enxaqueca, que já é um processo mais constante, mais doloroso. Mas eu não sei se alguns aqui já experimentaram. Quando você passa do horário da alimentação e a cabeça dói. Não sei se já sentiram isso. Eu acabei de tomar sorridor agora, por isso começou. Mas a pessoa fala, poxa, hoje mesmo, antes do intervalo do almoço, eu atendi mais uma paciente, né, eu fui almoçar, eram 3 e pouco da tarde. Né? Então, já no final da sessão começou a doer minha cabeça, eu falei, passei do horário do almoço.
Mas já tinha coisa para fazer. Aí eu falei, vou ter que tomar. Pum. Tomei. Né? Mas se essas dores de cabeça mais corriqueiras, tá, gente? Aí é possível. Claro, isso vai custar um tempinho, porque seu corpo precisa trabalhar. Mas vai funcionar. Vou testar. Sim, pois não. É a Jade Luz. Isso Olha. funciona muito bem comigo. Eu sou profissional da saúde, mas eu odeio tomar remédio. Toda vez que eu tô com dor, eu tento suportar até o meu máximo e geralmente vai embora. Ontem mesmo tava com uma cólica terrível e eu fiquei suportando, aí foi indo embora, passou. Eu só tomo remédio quando tô com dor de dente, que é uma dor que eu não suporto. De resto, eu espero e passa. Olha, interessante. Interessante. Demora um pouquinho mais, demora. Não, demora, isso, mas demora. Porque eu odeio tomar remédio, então eu fico aguentando até o meu máximo e aí vai passando mesmo. Realmente sempre funcionou isso comigo. Uhum. Eu acho que tem uma cultura, né, professor, de tomar remédio, né? Deu aqui, toma remédio. Deu aqui, toma remédio. A gente tem um incentivo absurdo, né? Você chega numa farmácia, tá tudo ali na sua mão. Você pergunta ali pro balconista, ele já te responde. Já te dá Neosaldina, né, professor? Tem países, por exemplo, que de pirona é proibido. Aqui, você só toma que nem água. Nos Estados Unidos é proibido de pirona. Há muitos anos. Há muitos anos, exatamente. Né? E aqui não, aqui dá para criança, todo mundo. Até por assim, não, a pressão tá muito alta, toma de pirona que baixa a pressão. Gente, nem é para isso, pelo amor de Deus, enfim, né? Tem essa cultura, né? Mas é um efeito colateral mesmo dela, ela abaixa a pressão. Exatamente, fica exatamente. Mole. Com certeza. Mas aí aquelas pessoas recomendam isso como se fosse para isso. Gente, mas não é para isso, pelo amor de Deus. Né? Enfim, né? Bom, e aí veja como além disso, o hipotálamo também trabalha nos controles viscerais visceral endócrino. Professor, como que é o controle visceral? Controle visceral? Como é que eu controlo as vísceras? Como assim? Olha... Como assim? Isso aí é uma funçãozinha bem interessante do hipotálamo. Tem até esse controle visceral, ele agora eu não sei se necessariamente ele é exclusivamente dos músculos ou do sistema, né? Tem lá o músculo liso, né? Estriado. Estriado, isso. Né? Que acaba sendo esse aspecto que o hipotálamo toma conta, tá? Porque além dessa contração dos músculos, né, o relaxamento do músculo liso, músculo fino, do estriado, né, que fica ali também próximo até mesmo ali da região do intestino, né? Acaba sendo do pâncreas, acaba sendo controlado ou associado, né, ao hipotálamo, né? E principalmente o aspecto das glândulas, né, do seu funcionamento, do tipo de hormônio que é liberado, né? E até por isso que o hipotálamo também está associado à sensação de bem-estar. Controla as emoções. Incrível. Né? Então veja como um negocinho pequenininho, né? Tá ali associado a tantas coisas vitais para o nosso equilíbrio, para o nosso bom funcionamento e para o nosso bem-estar. Né? E aí, claro, isso aí vai alterar e vai atuar diretamente em como nós nos apresentamos, nos portamos, nos sentimos, enfim. Tá? Mas só para vocês conhecerem, tá bom, gente? 31. O epitálamo, tá? Que é aquela partezinha lá no final, né? Que está lá formado pelo corpo pineal, né? Inclusive, nós temos a glândula pineal, né? Que fica ali no finalzinho, na epífise, que é uma glândula, né? Em forma de cone, né? E lá tem uma rede, né? De tecido conjuntivo, muito vascularizado, né? E é interessante a pineal porque uma das suas funções, né? Ou seja, e aí o texto eu vou ver que está sempre assim. A sua função parece ser esse órgão está associado a
porque é tão complexo, né, e às vezes até é difícil para alguns cientistas cravarem, né, o funcionamento ou aquilo que aquele órgão faz. Não sei se vocês vão lembrar lá quando a gente estava estudando os núcleos de base do telencéfalo, nós vimos um núcleo chamado claustro, Uhum. né? No próprio texto, o autor fala, a gente ainda não sabe para que o claustro serve. Ele está lá. A gente não sabe para que ele serve. Então, uma hora ou outra, principalmente quando a gente fala de cérebro, a gente vai precisar aprender muito sobre ele, né? É misterioso. Então, por exemplo, uma função que parece estar associada à pineal é a chamada inibição da função gonadal, função gonadal, né? Quando a gente fala das gônadas, na verdade, né? Estamos falando, por exemplo, dos testículos, né? Então, parece que a inibição dessa função, né, ela evitaria, por exemplo, uma puberdade precoce. Interessante. E não sei se vocês vão se lembrar, quando a gente estava na aula de quinta-feira, quando a gente fala de genética, vocês vão lembrar de se eu não me engano, era uma das... eu não sei se era a condição ligada ao X ou limitada ao X, que era justamente quando tinha a puberdade precoce instalada, né? Aí crianças com 4 anos que já tinham pelos, né? Já tinham uma estrutura corpórea diferente. Parecendo um anão, até eu falei. Isso. Então a pineal, né? A pineal a fica aqui, glândula, né? professor, aqui no meio. Profundo aqui, no meio entre os olhos. Eu vou voltar aqui, quer ver? Acho que é aquele slide que Lembra quando vou há uns colocar aqui meses atrás, no começo da pandemia? Coloquei no 33. Olha ela aqui, ó. Ô, Sil, você ficou muda. Ficou muda, De novo. Silvana. Voltou. Ó, tô Cadê? circulando... Bom, Aqui, ó. Tô peraí. circulando a pineal. Vou aumentar aqui, tá? Aumenta, por favor. Ó, a pineal aqui, ó. Aqui o tálamo, né? Aqui o pulvinar do tálamo, ou seja, a gente tá vendo isso é a parte de trás, tá? É a parte posterior. Ó a pineal aqui, ó. Lembra no começo da pandemia que a gente entrava em algum comércio, eles iam com o termômetro aferir a temperatura aqui, que depois foi proibido por causa da pineal? Que diz que esse estímulo poderia ser maligno pra gente, Pro? Olha, eu tinha ouvido a respeito disso, mas não sabia. Aí mudaram, daí agora eles põem no pulso da gente. Foi proibido. Alguém porque alertou. É um infravermelho. Né? Alguém alertou que não era legal isso. E aí, claro, porque assim, o que acontece? O perigo dessa aferição constante é a diversa exposição ao infra. Isso. Né? Então, por isso, por exemplo, que quando alguém que lida com esse tipo de aferição, né, que usa o infravermelho, a pessoa tem que se proteger, né? E como isso acabou virando uma prática para todos nós, né? Ou seja, qualquer lugar que você entrava, você tinha uma medição para entrar, para sair. Tudo. Às vezes tinham 3, 4 aferições por dia, dependendo dos locais que você entrava. Aí foi recomendado que se mudasse, justamente porque é o infravermelho direto na cabeça, gente. Então, bem não há de fazer, não. Uma hora ou outra... bem não há de fazer, viu? Exatamente. Se fosse algo com menor constância, ok. Mas o dia todo, ou várias vezes no dia, e isso todos os dias, por exemplo, ou com 3 ou 4 vezes por semana, numa hora pode dar ruim, né? Entendeu? Então, eu não vi essa justificativa necessariamente da pineal. Mas, gente, eu é um vi infravermelho sobre na cabeça. a pineal. É um infravermelho na cabeça, tá? Então, aqui nessa foto de trás, que é da página 33, Isa, fica mais claro de enxergá-la, tá, Silvana? Eu tô aqui. Então, esse é uma função que está associada à pineal, né? Essa inibição gonadal para evitar, por exemplo, puberdade precoce. Que interessante. Para que tudo ocorra no tempo certo.
Exato. Mas eu leio essas coisas, gente, eu fico arrepiado do tamanho da nossa complexidade. É muito É mágico. muito... Nossa, uau. Bom, vamos lá. Vou voltar aqui para o epitálamo, voltei para o slide 31, tá, Isa? Né? Então, tá aqui, eu coloquei ó, o corpo pineal, tem a glândula em forma de cone, que parece inibir essa função gonadal, são as gônadas, tá? E o trígono ambenular, né, que é uma área triangular na extremidade de encéfalo, que tem conexões importantes com o circuito límbico. Vocês vão lembrar, quando a gente falava do lobo límbico? Lembram? Sim. Isso. Qual que era o aspecto que era diferente do lobo límbico, né? Que, primeiro, ele não tinha, né, necessariamente não tinha necessariamente um local, né? Ele era mais um aspecto ali funcional, né? E aqui tem bastante feixes de fibras, né? Que acaba atuando nesse sistema límbico. Vocês sabem para que serve o sistema límbico? Já ouviram falar? Eu já ouvi falar, mas não me lembro para que serve, não. Estou no Professor, limbo. Estou no limbo. O sistema límbico é basicamente responsável por emoções, comportamentos sociais, né? E aí essas células dessa massa cinzenta acabam tendo essa função aí a partir das suas funções e dos seus compostos. Quem que me chamou? Professor, esse aí é que é responsável esse aí que é formado por partes de outros lóbulos? Isso, o lobo límbico, sim, né? Ele não tem Não é o insular que é assim? Não, o insular é aquele interno. É o interno. O límbico, né, que é O formado. límbico, ele é formado por parte de outros lobos. Ele não tem... esse lobo é formado por esse giro, demarcado por esse sulco, igual era muito mais destacado no frontal, no occipital e nos demais. O límbico, não. Ele é um lobo funcional. Ele não tem uma estrutura formada, mas tem uma função associada. Tá? E aí, quem atua nessa parte aqui límbica, né? Do função límbica, vamos voltar aqui mesmo na 33, tá aqui, ó. A pineal, o trígono ambenular, né? Ou seja, essa parte do epitálamo. Mariana então, tem dúvida, Pro? Deixa eu ver. Levantou a mão. E tem chat também. Mariana, faça a pergunta enquanto eu vejo aqui no chat. No chat não tem nada, não. Não para mim, nada de importante. Professor, que o senhor acabou de comentar que o lobo límbico é responsável por algumas funções sociais, né? Relacionamento social. Eu queria saber, por exemplo, se pode ter alguma alteração nesse lobo de quem apresenta autismo. Olha, você fez lá vem a uma excelente pergunta. Violenta. Né? Porque, por exemplo, o lobo tem essa questão do comportamento social, né, o sistema límbico, também tem um aspecto importante no aprendizado, também tem um aspecto importante na memória. Eu me perguntei se eu examinasse um cérebro de um psicopata, teria alguma diferença no seu no tamanho, sistema na límbico, sua estrutura? no sistema límbico. É porque acontece, como é um sistema mais funcional do que estrutural, apesar de ter ali seus compostos, hipotálamo, epitálamo, são estruturas que compõem o sistema límbico, por exemplo. Agora, eu diria, Mariana, que, por exemplo, eu precisaria ler mais a respeito, mas também a gente teve que considerar que o autismo tem graus diferentes. Tem tipos diferentes. Professor. Né? Inclusive, minha pergunta se dá justamente pelo seu comentário de que ele não tem uma estrutura, o lobo límbico, que é uma função, né? Isso. Porque não existe exame hoje físico, né? Nenhum possível que identifique qualquer alteração no cérebro que indique autismo. Então, isso me reforça essa ideia, né? De como ele é funcional, realmente não vai aparecer nenhum tipo de alteração no exame, né? Isso. Interessante, né? Então,
Eu diria que talvez nesse espectro mais clássico do autismo, pensando nesses aspectos associados ao sistema límbico, né? Emoção, aprendizado, comportamentos sociais, até as memórias afetivas estão associados ao sistema límbico. Então, né, a gente pode fazer essa conexão, mas eu confesso que eu particularmente, Mariana, eu pesquisaria mais a respeito. Sim, porque todas essas funções que o senhor citou são as funções que dão alteração no autismo, justamente, né? Emoção, função social, aprendizado, memória, enfim. Na verdade, foi a minha cabeça que fez a conexão, né? Eu não diria que essa conexão estaria errada, equivocada, ou que não seria ideal de fazê-la, tá? É claro que fazendo a associação como o texto trata, né, a gente pode até colocar desse modo, pode estar associado, né? Não dá para cravar, é isso, é um prejuízo nessa parte do sistema límbico, é o epitálamo que está lá com defeito, ele ficou menorzinho, ou ele seria fácil assim. E aí, como tem essa parte de não ter uma estrutura, mas ao mesmo tempo ter todo um aspecto funcional associado a essas funções, que dentro dessa condição acaba tendo um rebaixamento, a associação ela é até legítima de se fazer. Tá? Interessante, né, professor? Muito interessante. Dá mais curiosidade ainda para afundar, né, o conhecimento. Com certeza. E quem tiver interesse, quiser trabalhar, gente, essa é uma área muito significativa, o espectro do autismo é algo fantástico, né? Os seus graus, a sua diversidade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com um Asperger. Acho que tinha um aluno aqui que tinha um filho que era Asperger, não tinha? O Reinaldo. É isso que eu ia falar agora. O que caracterizou o autismo no meu filho é não ter dado nada nos exames neurológicos. Boa, Reinaldo. Nada. E você que está com a mãozinha levantada, pode falar aí. Pode falar. Eu ia falar isso, que nos exames do meu filho neurológicos não deu nada. Nada. Não aparece nada físico. O meu filho está sendo investigado. Ele já fez todos os físicos, já fez testes com uma equipe multidisciplinar. Hoje em dia ele é acompanhado pela neuropediatra e vai retestar, né? Então, são diversos aspectos. Eu tenho tentado estudar para conseguir ajudar mais sobre o assunto, né? E eu tenho aqui alguns livros até. Estou estudando, ainda está no comecinho. E aí eu me esbarro muito nessas partes técnicas que eu não entendo ainda, né? Mas eu tenho procurado justamente aprender mais para conseguir entender que universo é esse, né? Então, é realmente muito interessante. A parte física realmente não dá nada, pode revirar a criança. Desde que ele nasceu, ele apresenta alguns comportamentos distintos já, e a gente já revirou ele já, de tudo quanto é lado. Fisicamente, ele não tem absolutamente nada. Já, tem até o QI elevado para a idade dele, mas tem outras coisas que são realmente funções de emoção, de comportamento social que são alterados, né? Meu filho também foi diagnosticado esse ano com autismo leve. Ele estava sendo investigado desde 2018, porque a parte que mais é limitada dele é a fala, mas ele entende, tem coisas que ele, principalmente da parte motora, ele é além da idade dele, assim, na parte motora, né? Nesse ano ele foi diagnosticado com autismo leve. Uau. Gente, é uma área muito interessante. Muito interessante. Né? Então, quem tiver interesse, obrigado aí pelo relato, né, Mariana, Aida e Reinaldo. E quem tiver interesse, gente, tem espaço, tem área para trabalhar. Tem uma professora, né, uma colega que também é professora, né? Acho que hoje ela não leciona mais. O nome dela é Valéria. E ela também fez o mestrado e doutorado na USP, né? Mas na parte de desenvolvimento, como é que chama? Educação e desenvolvimento humano, se não me engano. Desenvolvimento educacional. É uma das áreas lá da USP, que é muito interessante, e ela trabalhou muito tempo no espectro autista.
Então, ela trazia relatos incríveis, né? Mas é um mundo, literalmente um mundo, né? Então, vocês, pais e quem convive com esse cenário, o Reinaldo também é professor, né? E os demais que estão aqui que convivem com essa realidade, é um mundo. E é bem desafiador. O tempo é diferente, as respostas são diferentes. Então, para você chegar ao nível de ter algumas leituras para poder atuar e participar desse mundo, exige muita disponibilidade de vocês. E isso, possivelmente, para vocês terapeutas que trabalharão com pacientes ou clientes assim, né, também precisam de muita disponibilidade interna. Complicado. Bom, ainda no 32, e aí o que acaba tendo ali o limite, né, aqui do epitálamo, é a chamada, né, comisura posterior, né, aqui no 33, deixa eu ver se aparece a comisura. Aqui não vai aparecer, aqui é a parte de trás do epitálamo, né, talvez na outra foto na frente, né, que faz a divisão entre o mesencéfalo e o diencéfalo, né, e faz aí uma conexão entre áreas simétricas em ambos os hemisférios. E aí no 33 tem a vista posterior do epitálamo. Tá? E aqui é a pineal, o trígono angular, aqui é a parte de trás, né, o pulvinar do tálamo, e aqui é o tálamo, o epitálamo, né, que é a parte posterior do diencéfalo, tá? A parte de trás. Ok. Vamos fazer um intervalinho? São 9h10? Vamos. Não, pode ser, por mim. E aí, gente? Como é que vocês estão aí? Quer fazer um intervalinho? Tomar uma água? Tá? Vamos fazer o seguinte, podemos voltar em 10 minutos? Como é que vocês estão? Só para a gente poder avançar um pouquinho mais no texto. Vamos, daí a gente acelera. Vamos lá? Pode ser? Até 10 já, então. minutinhos. Tá, obrigado, Pro.
E aí, gente, estão por aqui? Estão voltando? Eu já voltei. Boa. Bem, Eu tô aqui também, professor. Legal. Aqui, professor. Boa. Isso aí. Vamos voltar aqui a compartilhar. Se pelo menos a gente avança mais aqui. Vocês só me confirmem se vocês estão enxergando. E a gente já parte aqui para nossa slide Sim, 34, professor. Luísa, né? Que é uma região bem estreita, né? Que marca a transição, né? O subtálamo, né? Eu vou voltar aqui na imagem 27, tá, Isa? Slide 27, tá? O subtálamo tá aqui, ó, tá? Fica bem abaixozinho aqui, tá? Então é uma região bem estreitinha e divide ali o mesencéfalo do diencéfalo, né? E tem ali uma massa cilíndrica, né? O núcleo chama núcleo subtalâmico. Ele é associado ao controle motor, tá? E, como eu disse, sempre a gente vê associações e relações, tá? Então, o controle de movimentos tem um aspecto relacionado a essa partezinha, o subtálamo, né? E tem algumas fibras nervosas, né, que estão associadas a esse tipo de controle, tá? Aqui só coloquei o nome delas, mas mesmo na imagem ali elas não aparecem. A localização e as imagens do texto não são as mais... acabam não privilegiando isso, tá bom? Vamos lá. Então, vamos agora aqui no 35, tá, Isa? A estrutura e funções do córtex. Tá? Agora sim, saímos do diencéfalo, vamos começar o córtex. Mas eu acho, não sei se a gente termina todas as partes. Ah, não, termina assim. Haha, lindo, maravilhoso. Termina assim, tá? Agora vamos para o córtex. Então, deixa eu voltar lá para o slide 4, né? Nós vimos aqui o diencéfalo, tá? Antes da prova, centro branco medular. E agora vamos para o córtex, que é essa parte cinza aqui, ó. Tá? Que envolve aqui envolve o centro branco. Eu estou no slide, agora eu estou no 35, Isa, tá? Bom, a estrutura e funções, né, do córtex cerebral são 3 divisões, né? É o arquicórtex, né, que são ali, depois vamos falar sobre cada uma delas, né? O paleocórtex e o neocórtex. Vamos ver que a gente vai falar bastante do neocórtex, tá? Porque como está aqui no ponto 4 do slide 35, 90% do córtex é neocórtex, tá? Então, o arquicórtex é constituído por 3 camadas e é a região mais antiga do córtex, né? O paleocórtex tem de 4 a 5 camadas e constitui a área piriforme. E o neocórtex, né, a mais nova, tem 6 camadas corticais, nós vamos falar dessas camadas, e aí tem 90% do córtex, tá? No que delas nós falaremos, tá? Então vamos lá. A estrutura do neocórtex, tá? Que é que a gente vai falar com mais ênfase. Como eu disse, são 6 áreas, né, histológicas, né, de organização laminar, né? E nelas são observadas muitas variações citoarquiteturais, tá? Quando eu falo não sei se todo mundo aqui chegou a ter essa... acho que algumas aulas de biologia que falavam muito da histologia, né? Histologia é
o estudo, né, da formação e das funções, né, dos tecidos biológicos, né? Então, os tecidos que compõem, né, os órgãos, e isso põe em funcionamento os organismos, tá? Então, quando a gente fala de áreas histológicas, estamos falando de tecidos orgânicos, a sua estrutura e a sua função, né? E isso vai proposto como uma organização laminar, como se fossem lâminas, vocês vão ver lá que tem as camadinhas bonitinhas, né? E as variações citoarquiteturais, a gente está falando, quando a gente fala de cito, estamos falando de células, né? Então, vamos ver algumas células, a sua estrutura, as suas funções e onde elas ficam localizadas, tá? Deixa eu só admitir que tem gente querendo entrar aqui. Pronto, tá? Tudo bem, gente? Ficou claro esses dois apontamentos aqui do neocórtex, tá? Quando eu falo de 6 áreas histológicas, eu estou falando de 6 áreas compostas, estruturadas com tecidos orgânicos, né? E elas são organizadas de forma laminar, vocês vão ver que são divididinhas, né? Como se fossem camadas, né? Lâminas, não chama de lâmina, como se fosse um sanduíche, tá? Uma partezinha, uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, tá? E nessas camadas, né, são observadas essas variações histoarquiteturais, ou seja, são células que, quando fala de cito, estamos falando de células, né, e elas têm a sua condição, né, a sua formação diferente uma das outras, né, e é como se fossem vários prédios e casinhas de tamanhos e formas diferentes, tá? Então, quando você imaginar, por exemplo, a composição de um córtex, imagina você olhando de cima um mapa, né, em que você vê várias construções de predinhos, de casinhas, de formas diferentes, de tamanhos diferentes, de localizações diferentes, tá? Por isso que é chamado de mapa cortical, tá? Ou seja, na hora de elaborar, né, onde ficam essas regiões e quais são essas citoarquiteturas, né? Fica como se fosse um mapa mesmo, tá? Como se fosse um território, né? E apesar de nós dividirmos aí em basicamente 6 áreas, né? Que são as mais vistas, né? O neocórtex pode comportar 150 áreas. Olha o tamanho disso, gente, a complexidade disso, né? E o mapa citoarquitetural do Brodmann é o mais conhecido, isso, se eu bem me recordo, né, o mapa do Brodmann, deixa eu ver quando ele propôs isso. Mas acho que assim, século XX, gente. Eu não me lembro agora quando que eu tive primeira vez contato com o mapa do Brodmann. Mas, assim, 1900 e Guaraná de rolha, tá? Que deu ali, pelo menos, uma ideia pra gente de como essa coisa se organiza, tá? E aí, no slide 37, esse é o mapa de Brodmann, tá? Então, aqui, ó, você tá vendo o cérebro, né? Veja aqui as regiões vindo de formas diferentes. E vejam que, se eu ampliar aqui a imagem do slide 37, vou fazer isso, tá vendo como são pontinhos de formas diferentes, agrupados em determinadas regiões, né? Isso aqui é a citoarquitetura, né? Ou seja, são células que têm formas, tamanhos, desenhos diferentes, localizados em regiões específicas. Essas são, digamos, as regiões mais vistas, né? Mas isso pode variar absurdamente, tá? Mas aqui para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam aqui no córtex, tá? Os tipos de célula que tem, como elas se organizam, em que regiões elas são mais vistas, enfim. E isso lembrando que tem mais há uma organização laminar, tem camadas, né? Onde tem concentração mais de uma célula ou maior concentração de outra, tá?
Isso no córtex, que é só aquela faixazinha cinza que está um pouco acima do centro branco-medular. É de assustar, né, gente? O tamanho de tudo isso. Esse monte de pintinhas são o que, professor? São células. Mapa de Brodmann, é isso? É, isso. Então, só voltando aqui, ele chama isso de variações citoarquiteturais, né? Ou seja, são diferentes células, quando fala de cito, a gente está falando de células, né? Que tem na sua arquitetura, na sua estrutura, composições diferentes, e elas vão sendo organizadas aqui no córtex para cumprir as suas funções, e dentro dos níveis, né? Ou seja, naquele... Deixa eu voltar aqui no slide 4. Pode ser o 23. Nesse espacinho cinza aqui, tem variações de níveis, né? Como se fosse, a gente parece que vê um bloco só. Mais aproximando, é como se fosse um hambúrguer. Tem um pão, tem uma outra camada, tem uma outra camada, tem uma outra camada e uma outra camada. E dentro dessas camadas achamos mais de uma célula do que de outras. E cada célula tem uma estrutura diferente, tem uma carinha diferente. Tem umas que tem forma de estrela, tem outras que são mais piramidal. E em cada região tem mais de uma, mais de outra, que é responsável por um processo, que é responsável por outro processo, que é responsável por uma conexão. E o que a gente vê chapadinho assim, cinza, a gente vai descobrir que é um pouco mais profundo e mais complexo. Muito mais. Então, professor, na área de exatas, a gente chama isso de levantamento topográfico. Né? Exatamente. Relevo. É o que está aqui, o mapa que o Brodmann fez. E isso, gente, isso aqui é antigo, mas até hoje, assim, fala, poxa, é o mais aceitável porque ele ilustra bem nessa complexidade. Então, gente, é a hora que vocês, quando vocês vão tendo contato com isso, eu fico cada vez mais assombrado, e não comigo mesmo, com vocês, mas com todos nós, e isso me faz ter muito cuidado com quem está à minha frente na hora de um atendimento. Eu espero que esse tipo de cuidado, de atenção, de forma de se portar e de atuar diante de alguém, já comece a ser impingido em vocês na formação, e que isso seja levado, inclusive, para a parte profissional. É de uma complexidade, e além dessa complexidade que é comum a todos, somos únicos. Que coisa bonita. É o assombro, a magnitude do que a gente está lidando todos os dias. Todo mundo tem, todo mundo é diferente. Pois é. Né? A palavra indivíduo significa o que não pode ser dividido. Né? É único, uno. Incrível. Né? Vamos lá. Estamos para a nossa citoarquitetura, né? Olha só, o córtex humano contém mais de 14 bilhões de neurônios. 14 bilhões. Mais do que isso, né? E a maior parte dessas células que estão lá nessa citoarquitetura pode ser agrupadas de 4 tipos, né? As células piramidais, as granulares, fusiformes e as horizontais, perdão. Em algumas classificações pode escrever até mais tipos, mas basicamente são esses 4 que a gente acha, tá? Então, a célula piramidal, né? Eu estou no slide 39, Isa. É a mais numerosa de todas, ali, pelo menos na região do córtex, é onde mais se encontra. E agora vocês, voltando ali naquele slide anterior que eu mostrei, que é o slide 37, vocês vão ver que tem alguns desenhos que é em forma de pirâmide, alguns que são em forma de estrela. Então, a gente está falando de células que estão ali agrupadas na região do córtex, tá? A principal característica é a forma cônica, né, que ela tem, parece realmente, né, o soma dela, ou seja, o corpo dela é como se fosse um triângulo, né? E elas são essencialmente eferentes do córtex. Vocês lembram o que é a comunicação eferente? Quem arrisca? É isso, do sistema nervoso para as extremidades. Não, para mim cortou aqui. Oi. Eferente não é do sistema nervoso para as extremidades?
Olha, para mim tá parecendo cortado. Fala de novo aí, a Silvana que tá falando? Foi, Pro. O eferente não é do sistema nervoso para as extremidades? Isso, isso. Sai do sistema nervoso Isso. e vai para as extremidades. E Tá. a aferente é o É o processo contrário. inverso. Isso. Isso. Então, nesse sentido, a gente já percebe que essa célula, né, a piramidal, né, até talvez seja isso, né, o motivo dela ser a mais numerosa no córtex, é que elas têm essencialmente essa função, a função eferente do córtex, de levar para o córtex para fora. Tá? Uhum. Aí nós temos a célula granular, né? E aí vocês vão ver lá no slide 37, tem alguns que parecem uma estrelinha, né? São a representação da célula granular, né? Por quê? Os seus dendritos, eles vão para todas as direções, né? Então, é aqueles cabelinhos, né? Aqueles galinhos, lembra da estrutura do soma, do neurônio, que tem os dendritos, que são aqueles galinhos, né? E como ele tem para todas, dá essa cara de estrela, né? E é por isso que tem esse nome de granular, né? Que é algo bem diferente mesmo. E ela acaba tendo né, o granular ou estrelada, tá, gente? E ela acaba tendo dois tipos, né? E aí, essa diferenciação desses dois tipos, né? Tipo 1 e tipo 2, frequentemente está associado a um tipo de disparo, né? Ou seja, no processo do axônio, de como a informação vai ou passa, o impulso, né? Pelo impulso, o impulso elétrico passa pelo axônio, né? Como isso é diferente, né? Ou penso que talvez um seja mais rápido do que o outro, né? Ou, enfim, né? Tem diferença nessa forma do disparo no axônio, acaba se tendo essa classificação, né? Da célula granular ou estrelar, acaba tendo dois tipos, tipo 1 e tipo 2, tá? Isso é que acaba definindo uma subclassificação dentro desse tipo celular, né? A célula fusiforme, né? Ela tem uma forma de charuto com 6 eixos longos, ela está mais concentrada na camada 6, a gente vai olhar uma imagem com essas camadas, né? Elas têm esse nome de cédulas piramidais modificadas, né? Então, essa modificação está mais voltada para a sua forma, né? Por conta desses eixos aí, né? E as células horizontais, né? Elas vão para todo, o soma dela vai para todas as direções e elas estão mais concentradas ali na camada 1, né? As horizontais têm um corpo menorzinho, a sua árvore dendrítica acaba sendo mais larga e tendo várias ramificações que vão tomando conta de toda a superfície do córtex, tá? Então, esses 4 tipos de célula, se a gente voltar para o slide 37, eu vou ampliar um pouco a imagem, tá vendo aqui, ó? Onde eu estou passando o cursor, parece mais um triângulo, aqui tem umas que parecem mais um galinho, tem outras que são as horizontais, que são essas retinhas, né? Aqui mais a parte de baixo, em forma de charutinho. Então, o que o Brodmann quis fazer foi mapear, né? Associar e distribuir esses tipos celulares, criando uma citoarquitetura, né? Onde cada um fica mais concentrado, onde que eles acabam tendo a sua diferenciação, né? Umas garantindo melhor disparo, a outras garantindo uma comunicação eferente, né? E concentradas nas camadas para que os processos sejam realizados dentro do córtex. Tudo bem, gente? Uhum. Vamos lá. Então, voltamos aqui agora para o slide 41, Isa. Vamos falar da organização laminar do neocórtex, tá? Lembra que eu falei das camadas? Né? Então, a camada 1, né? Chamada também de camada molecular, é a mais superficial.
contém muitos processos nervosos e tem muitas células horizontais. Na camada 2, que é a granular ou estrelar, né, fica abaixo da 1, tem neurônios menores e poucas fibras mielínicas. Na 3, que é a piramidal externa, abaixo da 2, com neurônios piramidais, né, e principalmente com aquela diferença, né, no padrão do disparo do seu axônio. Lembram que algumas células tinham essa diferença, né, do tipo de disparo, né? A camada 4, que é a granular, é a mais espessa, né? E ela, o seu plexo é mais denso, né? Ou seja, ele acaba sendo mais ocupado por fibras mielinizadas, né? A camada 5 é também a mais espessa nas áreas motoras, e ela é a principal camada nessa comunicação eferente do córtex. E a camada 6, que é a multiforme, é a mais interna, tem células piramidais pequenas e médias e grande variedade de células granulares, tá? Por quê? As granulares também têm aquela diferença no disparo, tá? Então, essa, como é a mais interna, a informação precisa sair de lá também com mais intensidade, tá bom? E aqui no slide 43, nós vemos essa divisão das camadas. Tem como ampliá-lo um pouquinho, Pro? Tem, tá? Então, tá vendo, ó, como a parte do córtex, que pra gente parece cinza e um chapadão só, nós estamos vendo que não, que tem divisões. E essas divisões vão ter nas suas variações nas células, nas suas posições, nas suas composições. Aqui embaixo já está a substância branca, né? Então, é daqui, da camada 6, né, que a gente viu que é a mais próxima da substância branca, que vai saindo, os processos vão se comunicando, né, até a camada molecular 1, que é a mais próxima ali da parte de fora, onde ficam é a mais externa, né? Vírus, a mais externa. Exatamente. Isso está de cima para baixo. Isso, Mais ou substância menos. branca aqui, e vai subindo aqui os processos, e aqui em cima já está a parte mais externa, onde a gente vê mais destacado os sucos e os giros. O que está à direita aqui, Pro? Faixa? Não deu para ler. Faixa? É porque aqui ela tá a imagem não está muito clara, não, né? Mas essa faixa aí, ela é a chamada... Tá até ruim para ler o nome aqui. É Ballinger? Isso. Eu não vejo se é A, se é E, é Bellinger ou Ballinger, eu não consigo ler. Faixa externa de Ballinger ou Bellinger, se alguém puder. É Ballinger. É né? Bá, é. Isso. Camada né? interna. É justamente aquele plexo mais dentro de fibras, né? A maioria delas vem do tálamo, forma essa chamada de banda, né? Ou chamam de faixa, né, externa de Ballinger, né? Ok. Muito louco. Vamos lá. Bom, aqui eu só vou fazer uma breve introdução, gente, tá? E a gente vai terminando por aqui, tá? Que é como se dá o processo de informação do córtex, tá? Porque essa parte aqui que a gente vai estudar do processo de informação vai dar para a gente o ensejo para a gente começar a falar das funções do córtex frontoparietal, né? A outra parte do córtex, né? Do temporal e do límbico, né? Então, agora a gente vai falar de funções mais específicas. E depois a gente fecha com o córtex occipital e parte do lobo insular, que é aquele lobo que fica escondidinho. Tá bom? Em relação a esse processo. Bom, o córtex, como vocês estão vendo, acaba sendo um mosaico, né, de unidades combinadas em conexões aferentes e eferentes, né? De maneira que esse mosaico, né, acabam processando informações, interagindo com outras áreas corticais, e muitas delas ainda nem mesmo são conhecidas. É um negócio muito
muito maluco, tá? Essas diversas áreas combinadas vão proporcionando uma composição neuronal, né? Um aspecto importante, as propriedades mesmo funcionais dos neurônios nas unidades modulares não é estático, né? Ou seja, apesar das suas características e associados a uma função, eles podem cumprir outras funções. Então, isso vai deixando o negócio mais... É punk, viu? É punk isso. Do que a gente imagina. Tá? Então, com isso, vocês vão vendo que essa organização dentro dessas colunas corticais aqui, ó, desses pontos, dessas camadas, é um processo muito dinâmico. Então, essas diversas áreas de composição, né, elas diferem, claro, uma da outra, tem ali o seu certo grau de similaridade dentro das colunas, né, de uma parte primária, né, mas ainda assim, muita coisa de alguma dessas colunas ainda é desconhecido, né. E aí, por exemplo, se a gente for pensar que algumas conexões aferentes e eferentes, elas são próprias de alguma das colunas ou de algumas áreas, para outras elas acabam sendo diferentes, a partir, né, da sua interação, da sua composição neuronal, e isso dá um caráter muito dinâmico para tudo que acontece e como se dá a informação no córtex. Então a gente vai entrar a gente já tá, cada hora a coisa vai ficando mais complexa. Vai. Né? Professora, a Súria botou um recado aqui da Cíntia no chat. Ela pediu para avisar que hoje ela não pôde assistir a aula, porque ela teve que realizar alguns exames e está sedada. Não conseguiu se concentrar para a aula, tá? Sem problemas. Né? Depois ela assiste. Aí fica a gravação daqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Tiago, a ideia é essa. Eu vou colocar o link lá amanhã, no máximo, tá? E eu vou pedir pro o Léo tem a minha senha em meu e-mail. Ainda? Tem. Enquanto for necessário. Porque eu, sinceramente, eu uso mais esse e-mail e senha, né, pro Teams, né? Para poder gravar as coisas, para ter acesso ao OneDrive. Então, é tudo daqui mesmo. O que não é o mesmo e-mail e senha, por exemplo, do meu portal, então não vejo por que não deixar Obrigada por isso, obrigada. Imagine, aí eu estando disponível, o Léo já sobe isso, tá? E, gente, olha, deixa eu só mostrar aqui que a gente parou por hoje, tá? Acabou? Conseguimos todos? Sim. É. Até porque, gente, é o seguinte, vocês viram que é muita informação. É muita claro coisa. Que assim, a gente não está entrando no nível do detalhe para que, por exemplo, alunos de medicina entrariam, e isso dentro de uma especialização de neuro, tá? Talvez nem os próprios alunos entrem nesse nível de detalhe, tá? Mas só para vocês terem uma dimensão de como é que a coisa acontece, tá bom? Ok. Então, repito mais uma vez, a gente não vai, eu não quero nenhum especialista aqui. Queira sim, vai que não, que aparecem nesse momento do curso. Os neuros lindos aí, ó. Posteriormente quiser. Não, ó, a Dani já... se quiser. O que foi, Dani? Você não quer, não? Eu também tô fora. Eu gostaria, se eu fosse mais nova, eu gostaria, viu? Não. Eu gostaria se eu fosse mais inteligente, mas eu tô passando. Não, se eu fosse mais nova, eu queria. Inteligente vocês são, porque vocês escolheram a psicologia. Então, isso é um alto nível de inteligência que vocês Sem chance nenhuma. Eu gostaria. Mas eu quero entender essa complexidade do cérebro. Obrigada pelo estímulo, mas... eu vou continuar na área mais física mesmo. Mas não é lindo isso para vocês saberem como é que é a nossa estrutura, a nossa composição. E como eu disse, isso tudo vai incutindo na gente um assombro de
de tudo isso que é esse complexo, esse movimento, desse contínuo que é o humano, né? Então, veja que até mesmo essas funções mais que às vezes para a gente parece mais estática, assim, né? De falar assim, essa célula tem esse tamanho porque ela cumpre esse papel, e de repente você descobre que num processo de interação e de composição neuronal ela pode assumir uma outra forma. Pá! Cai por terra tudo, começa de novo. Pois é. Então, por isso que a gente esse contínuo, esse assombro. Tem muita coisa para ser estudada, né, professor, ainda, né? Exatamente, igual eles falam, gente, tem coisa que a gente ainda não sabe, para que a gente associa, né, por conta, como nós fizemos aqui, fizemos uma breve associação de aspectos estruturais que podem, né, principalmente do sistema límbico, mas mesmo fazendo essa associação, a gente não consegue definir, porque estruturas não tem, né, é um sistema, é uma parte composta de outras estruturas. Como é que fica? Pois é. Ficamos com essas caras de assombro, né? Pasmos com a complexidade. Eu fico mesmerizada com essa coisa. Tem É que ficar. lindo, é Pasmos muito legal isso. Com essa complexidade. É cada nome, professor, meu Deus do céu. Olha, dá para batizar umas 100 crianças esquisitas. Dá. Vocês vão ver amanhã. Amanhã já vamos começar a falar das anomalias cromossômicas. Aí vai ter um monte de nome. Mas, enfim. Ô, Pro, mas você não vai pedir esse monte de nome pra gente na prova, não, né? Ué, de hoje ou de amanhã? Hoje. De hoje ou de amanhã, Elisete? Nenhum deles, nem de hoje, nem de amanhã, por favor. Vai ser só daqueles nomezinhos lá que você já... Igual vocês foram... Gente, vocês foram tão bem nas últimas provas. Mas a gente já pensa, professor, na outra semana... Mas eu errei coisa besta. E aquela pegadinha do parasimpático lá, que eu não gostei. Não foi pegadinha, não. Só perguntei nada. Eu sei, foi falta de atenção. Com raiva até agora da besta que eu errei. Foi falta de atenção. Eu e a Dani, da pupila dilatada. Não, mas... Sim, eu também. Foi essa. Mas a Elisete falou. Mas... A prova do professor Rafael não teve pegadinha. A pegadinha teve da ambiental. Aquela foi triste. Aquela Vamos mudar de assunto. Uma pancada que eu tô sentindo até hoje. Pra você, eu tô com raiva daquela prova. Ô, Sérgio, a pancada foi tão forte que toda vez que eu lembro eu caio no chão. Meu Deus do céu. Pessoal, bora outro assunto, bora conversar outra coisa. Vamos falar de amanhã já, das anomalias cromossômicas. Eu acho que eu vou trabalhar até mais tarde amanhã, viu, professor? Como é que é? Eu acho que eu vou trabalhar até mais tarde amanhã. É verdade, eu tinha achado ruim, agora eu não tô achando tanto. Não, mas vocês mas você assiste do celular a aula. Vai ser bem bacana. Não dá. Amanhã eu não venho também, mas não é por causa disso, não. Então eu vou faltar também. Já estão correndo da aula? Vou faltar também. Spoiler, não fala. Não, eu nem sabia. Professor, só não vou faltar porque a sua aula é muito boa. Não pode faltar. Verdade. Obrigado. O negócio é muito feliz. E a aula só é boa porque vocês estão aqui. O negócio é lindo. Vocês são um ponto só não virei se realmente tiver que trabalhar. Mas se der certo, eu vou estar na aula. Eu só não vou faltar porque a sua aula é muito difícil. Venham com sono no braço, mas venham, que é importante. Né? Então é só. Eu vou falando isso e cada vez eu amo mais vocês, viu? Obrigado, Pro. A recíproca é verdadeira. Valeu. Gente, obrigado. É um conjunto. Verdade, Obrigada, muito obrigada, viu? Pela aula maravilhosa. Só uma dúvida. É verdade, Pro, você é parceiro, você ajudou muito a gente com essas aulas, com o esforço que você teve, liberando aí pro Leozinho. A gente é super agradecido, de verdade, de coração. Receptivo, educado. Obrigada, Educado. Não tinha como ser diferente. Ó, e quando a gente estiver juntos lá no presencial, né? Vamos discutir bastante. Já está num outro momento do curso já, né? Na parte mais de discussão. Né? Vamos levar pizza para a sala de aula. Vamos Aí sim. Vamos. E a gente já dá aula para a gente na sexta-feira. Né, gente? Já pensou? Vamos ver. Pode ser uma aula bem embaçada, daí a gente dá uma relaxadinha. Somente essas aulas que são muito... O pessoal do regime vai ter que se conter. Tem para discutir, gente. E discutir de barriga vazia não dá, não.
Não, melhor de barriga Leva uma cheia aqui. pizza para minha sala de aula e Ó, professor. Fechou. Fechou. Professor, Oi, Reinaldo. Pois não. eu vou te dar o carrinho de presente, hein? Reinaldo, você acredita que meu filho perguntou para mim? Carrinho, tá aqui guardado. Que carrinho, DeLorean? O DeLorean. Eu achei DeLorean que foi ele de guardado Volta aqui. para o Futuro. Aí ele falou assim, e aí, pai, será que você vai ganhar mesmo um carrinho? Eu falei, filho, só vou... Já foi prometido, né? Guardado, tá estacionado aqui no guarda-roupa. Descobrirei quando eu chegar lá. Estacionado no guarda-roupa. Você tem 50% dele, já ouviu promessa. É seu, isso aqui é seu. Aí, tá vendo? Gente, obrigado. Boa Obrigado noite. a você, Pro. Bom descanso para vocês. Obrigado, Rafael. Ótimo. Obrigado, Pro. Até amanhã. Tchau, turma. Até amanhã. Tchau. Beijo. Silvana, você falou com o pessoal da